Sabe, tem uma pergunta que parece simples, mas eu acho que define quase todo desafio que a gente enfrenta em grupo. E qual seria? Será que é possível ter unidade de verdade no meio da diversidade? E eu não falo só, tipo, num país. Falo dentro de uma empresa, de uma comunidade, até numa família. É a grande questão. E hoje a gente vai mergulhar fundo nos materiais muito interessantes que recebemos. São vários estudos e comentários sobre uma carta bem antiga do apóstolo Paulo para uma comunidade em Filipos. A nossa missão aqui é entender como ele lidou com um problema que, olha, parece que foi tirado das manchetes de hoje. Totalmente. Conflitos internos, rivalidade, o ego saindo completamente de controle. Pois é, e o que mais me chamou a atenção logo de cara nas fontes é que o problema ali em Filipos não era, sabe, uma grande briga teológica. Não era uma heresia. Não era sobre doutrina, então. Não, nada disso. Era uma coisa bem mais do dia a dia. Eram os relacionamentos que estavam desgastados. Paulo identifica a raiz como interesse pessoal e vanglória. Vanglória, palavra forte. E ele usa um termo grego específico, eriteia. Essa palavra não é só ambição. As fontes explicam que é uma ambição egoísta, partidarista, é aquele espírito de cotovelo, sabe? Aquela vontade de se destacar. A famosa panelinha. Exatamente. É a mentalidade de nós contra eles dentro do mesmo time. E as fontes fazem uma conexão assim bem profunda aqui. Elas dizem que essa atitude é um eco do conflito cósmico original. Como assim? A ideia de que o desejo de Lúcifer por uma posição mais elevada, essa busca por poder e reconhecimento, foi isso que quebrou a harmonia do céu. Então, o que acontecia em Filipos em pequena escala era um reflexo de um problema muito maior. Nossa, isso já coloca o problema em outra perspectiva, não é só uma briguinha de ego, então. Tem raízes bem mais profundas. E o que eu acho fascinante é que Paulo não joga só o diagnóstico no colo deles e vai embora. Os materiais mostram que ele age quase como um médico, oferecendo uma receita, um plano de tratamento com 6 pontos bem claros. E ele apresenta um plano de ação completo. O primeiro remédio que ele oferece é a exortação em Cristo. Basicamente, ele está dizendo, olhem para o exemplo de Cristo, que essa seja a maior motivação de vocês. Não é só sobre ter bons modos, é sobre ter um porquê muito forte. Exato. O segundo é a consolação de amor. Ele apela para que as ações sejam baseadas no tipo de amor que Jesus demonstrou, sabe? Um amor que serve, que se sacrifica. O terceiro é a comunhão do Espírito. E aqui ele toca num ponto crucial. Que é? A unidade de verdade não vem de regras ou acordos humanos. Vem da presença do Espírito Santo, que conecta as pessoas num nível mais profundo. Espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi a lógica. Parece que esses 3 primeiros pontos são sobre a fonte de energia, né? Uhum. É como se ele dissesse, antes de tentar consertar as coisas entre vocês, conectem-se à fonte certa. A motivação vem de Cristo, o combustível é o amor dele e o poder que une ao Espírito, é isso? Perfeita sua leitura. É exatamente essa base. Primeiro a conexão vertical, com Deus, para depois consertar a horizontal, entre as pessoas. Faz todo o sentido. E aí vem os outros 3 pontos, que são a manifestação prática disso. O quarto é o afeto, uma característica divina que as fontes ilustram com parábolas que todo mundo conhece, tipo a do bom samaritano que cuidou de um inimigo. Ou a do pai do filho pródigo. Exatamente, que recebeu o filho de braços abertos. É um carinho genuíno. E o quinto, a compaixão, que imagino que seja uma consequência direta desse afeto, certo? Exato. É a ideia de agir com misericórdia, se colocando no lugar do outro e tratando ele como você gostaria de ser tratado no seu pior momento. E ele amarra tudo com a sexta solução, que é o objetivo final: unidade de pensamento, amor e propósito. E como se chega nisso? O ponto central aqui, e as fontes martelam muito nisso, é que essa unidade só funciona com um referencial comum. Paulo estabelece Cristo como esse ponto de referência. Um norte. Um norte fixo. Sem ele, a unidade seria baseada em quê? Em opiniões pessoais. E aí, ironicamente, a gente volta para a estaca zero, para a eriteia, a briga de egos. Essa ideia de ter um referencial comum, uma mentalidade alinhada,
me faz pensar, qual é o nosso referencial padrão hoje em dia? Se a gente não está buscando ativamente ter a mente de Cristo, que mente a gente está absorvendo passivamente? As fontes falam sobre isso. Falam. E de um jeito muito forte e muito atual. Elas usam uma analogia, a do implante mental. Implante mental. A ideia é que a gente está sendo constantemente programado. A mídia que a gente consome, os algoritmos das redes sociais, a cultura, as ideologias, tudo isso vai moldando nossos pensamentos, nossos valores. É como um software rodando em segundo plano. Um implante que a gente nem percebe que está ali. Poxa, implante mental é uma imagem poderosa. Porque um implante é algo externo, colocado em você para te controlar, né? E hoje, com a polarização, as bolhas de informação, parece que cada lado quer instalar o seu próprio implante na cabeça das pessoas. A proposta bíblica que as fontes destacam não é um implante, é uma cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual? A diferença parece sutil, mas é enorme. É fundamental. A cirurgia não é um corpo estranho inserido. Ela trabalha de dentro para fora, para curar, para remover o que está doente e restaurar a saúde original. E essa cirurgia é realizada pelo Espírito Santo, que usa um instrumento muito específico, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa espada não é só uma metáfora poética, né? Os materiais citam aquele texto de Hebreus 4:12. Sim, que diz que a palavra é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, ela vai na raiz do problema, naquele lugar onde nem a gente mesmo consegue enxergar direito. Exatamente. A transformação precisa ser interna. Uma renovação da mente, como Paulo diz em outra carta. E isso é necessário porque o coração humano, por si só, é descrito como enganoso. As fontes apontam para uma palavra hebraica usada em Jeremias, akov, para descrever o coração. Akov. E o que significa? Não significa apenas mal. A imagem é de um terreno irregular, acidentado, que faz tropeçar. É uma descrição de pensamentos tortuosos, confusos, desalinhados. Somente essa cirurgia espiritual pode aplainar esse terreno. Essa ideia de ir na raiz do problema, nesse terreno tortuoso do coração, me leva a um contraste brutal que as fontes apresentam. De um lado, a gente tem a famosa declaração do lutador Muhammad Ali: "Eu sou o maior". A celebração máxima do eu. Exato. A autoexaltação como virtude. E do outro lado, o oposto absoluto. A atitude de Cristo. O texto de Filipenses 2, dos versos 5 a 8, é talvez um dos mais profundos de toda a Bíblia sobre o que é humildade. o que ele diz? Ele diz que Jesus, que existia na forma de Deus, e a palavra grega que é morfé, que não é a aparência, é a essência, a natureza divina, ele não se apegou a isso como se fosse um tesouro. Pelo contrário, ele se esvaziou. E esse esvaziamento, que as fontes chamam pelo termo técnico kenose, é uma inversão completa de tudo que a gente valoriza. Uma das fontes usa uma imagem que me pegou de jeito, a de uma pirâmide invertida. Gosto dessa imagem. No nosso mundo, sucesso é subir. É chegar no topo da pirâmide, ter mais poder. No reino de Deus, a lógica é invertida. Para estar no topo, você precisa ir para a base, servindo. A grandeza não está em subir, está em descer. Isso é subversivo. Totalmente. Vai contra tudo que a nossa cultura prega. Mas como isso funciona na prática sem que a pessoa seja francamente esmagada pelos outros? Essa é a grande questão. E a chave está na motivação e no poder por trás desse ato. A descida de Cristo não foi um ato de fraqueza, foi de poder e amor controlados. E a profundidade dessa humilhação é algo que a gente mal consegue compreender. O texto diz que ele se tornou um servo, e a palavra grega não é um servo qualquer, é doulos. Doulos. Um doulos no mundo greco-romano era um escravo, uma propriedade, alguém sem direitos, sem voz, sem status. É chocante pensar que o Criador do universo assumiu voluntariamente a posição social mais baixa que existia. Ele não só desceu a pirâmide, ele foi pro porão. Exato. E foi obediente até o fim, até a morte. E não qualquer morte, a morte de cruz.
As fontes nos lembram que, para a mentalidade da época, a cruz era o símbolo máximo da vergonha, da humilhação. Reservada aos piores criminosos. Sim, era ser exposto, amaldiçoado, ele se fez maldição em nosso lugar. Esse ato de descer ao ponto mais baixo imaginável é o centro do que os textos chamam de o mistério da piedade. Não é algo que se explica facilmente, é algo que se contempla. Ok, então, se o modelo é esse, se o objetivo é ter a mente de Cristo, que é essa mentalidade da pirâmide invertida, como a gente traduz isso para o nosso dia a dia? As fontes usam uma analogia ótima. Qual delas? Se alguém passa muito tempo na Bahia, uma hora começa a falar com um sotaque baiano. A convivência molda a gente. Da mesma forma, quem anda com Cristo começa a se parecer com Ele. Mas além da convivência, existem passos práticos para cultivar essa mentalidade. Sim, e os materiais oferecem algumas orientações bem concretas e são um desafio direto ao nosso modo de operação padrão. A primeira é ouvir para entender, não para responder. Ah, essa é difícil. Muito. Pense em qualquer discussão hoje. Enquanto o outro fala, nossa mente já está a mil formulando a nossa refutação. A proposta aqui é silenciar essa voz e buscar genuinamente compreender o ponto de vista do outro, mesmo quando a gente discorda. Só isso já desarma 90% dos conflitos. Porque a pessoa se sente vista, né? Respeitada? Exato. Isso já é um desafio gigantesco. A segunda é ainda mais radical. Considerar os outros superiores a si mesmo. Uau, isso é forte. E aqui é preciso cuidado. Não significa ter baixa autoestima ou se anular. As fontes explicam que é uma mudança de foco. É buscar ativamente os interesses dos outros com o mesmo empenho que a gente busca os nossos. É perguntar o que é melhor para essa pessoa, em vez de sempre pensar o que eu ganho com isso. Certo, mas aí vem aquela dúvida. Como fazer isso num mundo competitivo sem que as pessoas simplesmente passem por cima de você? Como não se tornar um capacho? É a pergunta de $1 milhão. E a resposta, nas fontes, parece ser que essa atitude não nasce de uma ingenuidade, mas de uma segurança profunda de quem você é em Cristo. Você não precisa mais lutar pelo seu espaço, pelo seu valor, porque seu valor já está garantido. Isso te liberta para servir. Não é passividade, é uma força tranquila. Entendi. E isso nos leva à terceira orientação, o serviço silencioso. Serviço silencioso, isso soa como o oposto da nossa cultura de postar cada boa ação, não é? O voluntariado para o Instagram. Exatamente. É praticar atos de serviço que não geram aplausos, que ninguém além de Deus vê. Lavar a louça que não é sua, ajudar um colega anonimamente. Isso combate diretamente a vanglória, a necessidade de reconhecimento, que Paulo mencionou lá no começo. O serviço passa a ser sobre o outro e não sobre a nossa imagem. Perfeito. E a quarta orientação se conecta com o que a gente falou sobre o implante mental. É uma escolha intencional e ativa de curadoria mental. É vigiar o que a gente deixa entrar na mente. Exato. As fontes trazem à tona Filipenses 4.8, aquele famoso conselho de focar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável. Isso não é pensamento positivo ingênuo. É uma estratégia de batalha espiritual. É escolher conscientemente a programação que nos alinha com a mente de Cristo, em vez de absorver passivamente a programação da cultura ao redor. Então, amarrando tudo que a gente explorou. Começamos com um problema super comum, a desunião, e vimos que a raiz dele é o ego. A solução que Paulo apresenta, segundo as fontes, não é um novo código de regras, mas uma mudança de paradigma, uma humildade radical. E essa humildade não é algo que a gente consegue imitar pela força de vontade. Ela é o resultado de uma transformação interna, daquela cirurgia espiritual que nos dá a mente de Cristo. A mente que enxerga o mundo pela lógica da pirâmide invertida. E é fundamental lembrar o que as fontes apontam como a força motriz por trás de tudo isso. A motivação para a humilhação de Cristo, por kenosis, foi o amor. Um amor que não é sentimental, mas ativo, sacrificial. Foi por amor que ele desceu. Serviu e se sacrificou na cruz. Exatamente. A humildade que ele modela não é uma autodepreciação, não é se achar um lixo.
É uma consequência natural de um amor tão grande que transborda em serviço. Isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação que as fontes inspiram. Se a humildade não é fraqueza, mas sim, como uma das fontes coloca, força governada pelo amor. Gosto dessa definição. É ótima. Sabendo disso, em qual relacionamento ou situação da nossa vida hoje, a escolha consciente de servir em vez de competir, de ouvir para entender em vez de lutar para ter a última palavra, poderia ser o primeiro passo para começar a construir aquela unidade que, neste momento, parece completamente impossível?